Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Rogério Ribeiro. Eu sou integrante do curso de Engenharia Mecânica e hoje meu grupo vai apresentar sobre as propriedades magnéticas dos materiais. Meu grupo é composto por mim, Luiz Rogério, o Otávio Augusto e o Daniel Bombonati. Vamos começar. Primeiro, o que seria o magnetismo? O magnetismo é um fenômeno pelo qual os materiais impõem uma força ou influência de atração ou repulsão sobre outros materiais. É conhecido há milhares de anos e hoje vários de nossos equipamentos tecnológicos modernos dependem do magnetismo e de materiais magnéticos para seu pleno funcionamento. Alguns destes dispositivos são geradores, transformadores de energia elétrica, motores elétricos, rádios, TVs, computadores, entre outros. Ferro e o mineral magnetita, de ocorrência natural, são exemplos conhecidos de materiais que possuem propriedades magnéticas. Não tão familiar é o fato de que todas as substâncias são influenciadas em maior ou em menor grau pela presença de um campo magnético. Agora que já sabemos o que é o magnetismo, vamos falar sobre alguns conceitos básicos. Vamos falar agora sobre o dipolo magnético. As forças magnéticas são geradas pelo movimento de partículas eletricamente carregadas. Essas forças magnéticas são aditivas a quaisquer força eletrostática que possam prevalecer. Às vezes é conveniente pensar nas forças magnéticas em termos de campos. Linhas imaginárias podem ser traçadas para indicar a direção da força em posições na vizinhança da fonte do campo, como por exemplo nessas duas figuras, a linha de força de um campo magnético ao redor de uma corrente circular e de um ímã. Os dipolos magnéticos podem ser considerados como pequenos ímãs, compostos por um polo norte e um polo sul. Em vez de cargas positivas e negativas, compostos por polo norte e polo sul, em vez de cargas positivas e negativas. No interior de um campo magnético, a força do próprio campo exerce um torque que tende a orientar os dipolos em relação ao campo, como por exemplo é a maneira como uma agulha de uma bússola magnética se alinha com o campo magnético da Terra. Agora vamos falar sobre vetores no campo magnético. O campo magnético aplicado externamente, algumas vezes denominado intensidade do campo magnético, é designado pela letra H. Se o campo for gerado por uma bobina cilíndrica com N espirais de espaçamento compacto, com comprimento L e que conduz uma corrente com magnitude I, temos essa equação aqui. As unidades para H são ampere-espira por metro ou simplesmente ampere por metro. Ainda na parte de vetores do campo magnético, a indução magnética ou densidade do fluxo magnético, indicado por B, representa a magnitude do campo interno no interior de uma substância que está sujeita a um campo H. A unidade para B é Tesla. Tanto B quanto H são vetores do campo, caracterizados não só por sua magnitude, mas também por sua direção no espaço. A intensidade do campo magnético e a densidade dos fluxos estão relacionadas de acordo com esta equação aqui no slide. O parâmetro micro é chamado de permeabilidade, uma propriedade através do qual o campo H passa e onde B é medido. As unidades são Weber por ampere-metro ou Henry por metro. No vácuo, micro zero é a permeabilidade do vácuo, que é uma constante. O parâmetro B0 é a densidade do fluxo no vácuo. Vários parâmetros podem ser empregados para descrever as propriedades magnéticas dos sólidos. Um desses parâmetros é a razão entre permeabilidade de um material e a permeabilidade no vácuo, onde o R é chamado de permeabilidade relativa, que é adimensional.
A permeabilidade relativa de um material é a medida do grau que o material pode ser magnetizado, ou a facilidade pela qual um campo B pode ser induzido na presença de um campo externo H. Magnetização é outra grandeza do campo. M é definida pela expressão essa. Na presença do campo H, os momentos magnéticos no interior de um material tendem a ficar alinhados com o campo e a reforçá-lo em virtude de seus campos magnéticos. O termo μ é uma medida dessa contribuição. M é proporcional ao campo da seguinte forma, onde Xm é suscetibilidade magnética, que se relaciona com a permeabilidade da seguinte forma. As unidades podem ser uma fonte de confusão, pois há dois sistemas comumente usados: o SI, metro quilograma segundo, e o CGS-UEM, centímetro grama segundo, unidade eletromagnética. As unidades para o sistema e os fatores de conversão estão nessa próxima tabela aqui. Agora vamos falar sobre as origens dos momentos magnéticos. As propriedades magnéticas macroscópicas dos materiais são uma consequência dos momentos magnéticos, que estão associados aos elétrons individuais. Cada elétron em um átomo possui momentos magnéticos que se originam de duas fontes, uma relacionada a seu movimento orbital ao redor do núcleo. Sendo uma carga em movimento, um elétron pode ser considerado um pequeno circuito circular com uma corrente que gera um campo magnético muito pequeno e que apresenta um momento magnético ao longo de seu eixo de rotação, como nessa figura aqui. Cada elétron pode ser considerado como se estivesse girando ao redor de um eixo. O outro momento tem origem nessa rotação do elétron e está direcionado ao longo do eixo de rotação. Os momentos magnéticos de spin podem estar apenas em uma direção, para cima, ou em direção antiparalela, para baixo. Dessa forma, cada elétron pode ser considerado como um pequeno ímã que possui momentos magnéticos orbitais e de rotação permanentes. Em cada átomo individual, os momentos orbitais de alguns pares eletrônicos se cancelam mutuamente. O momento magnético resultante é então uma simples soma dos momentos de cada um de seus elétrons, levando em consideração os cancelamentos. Elétron com spin para cima cancela um elétron com spin para baixo. Para um átomo com camadas ou subcamadas eletrônicas completamente preenchidas, quando todos os elétrons são considerados, existe um cancelamento total tanto do momento orbital quanto com o momento de spin. Dessa forma, os materiais com átomos com camadas completamente preenchidas não são capazes de serem permanentemente magnetizados. Falando agora sobre o diamagnetismo, ele é uma forma muito fraca de magnetismo, que não é permanente e que persiste enquanto um campo externo está sendo aplicado. Ele é induzido por uma mudança do momento orbital dos elétrons causada pela aplicação de um campo magnético maior a magnitude de momento. É extremamente pequena e ocorre na direção oposta à do campo aplicado. A figura ilustra as configurações do dipolo magnético atômico para um material diamagnético com e sem um campo externo H. Na figura, as setas representam os momentos. E nesse gráfico tem a dependência de B, que é a densidade do fluxo, em relação ao campo externo H, para um material que exibe o comportamento diamagnético. Falando agora sobre o paramagnetismo, em alguns sólidos, cada átomo possui um momento de dipolo permanente em virtude do cancelamento incompleto dos momentos magnéticos de spin e ou orbital do elétron.
Na ausência de um campo externo, as orientações dos momentos magnéticos são aleatórias, tal que uma peça do material não apresenta qualquer magnetização macroscópica resultante. Esses dipolos atômicos estão livres para girar. O paramagnetismo resulta quando eles se alinham de alguma maneira preferencial, por rotação com um campo externo como na figura. Esses dipolos estão acionados individualmente sem qualquer interação entre os dipolos próximos. Tanto os materiais diamagnéticos quanto os paramagnéticos são considerados não magnéticos, pois exibem magnetização com outro campo presente. Além disso, para ambos os tipos de materiais, a densidade do fluxo B em seu interior é quase a mesma que existiria no vácuo. Agora sobre o ferromagnetismo. Certos materiais metálicos apresentam um momento magnético permanente, sem a presença de um campo externo. Essas são as características do ferromagnetismo. São possíveis suscetilidades magnéticas tão elevadas quanto 10 elevado a 6 para materiais ferromagnéticos. Os momentos magnéticos permanentes dos materiais ferromagnéticos resultam dos momentos magnéticos atômicos devido aos spins dos elétrons, que não são cancelados em consequência da estrutura eletrônica. Existe também uma contribuição do momento orbital, que é pequena em comparação ao momento devido ao spin. Além disso, em um material ferromagnético, o acoplamento de interações faz com que os momentos de spin resultantes de átomos próximos aliem-se uns com os outros, mesmo na ausência de um campo externo. Além disso, no caso de materiais que nunca foram expostos a campos magnéticos externos, observa-se para volumes grandes em relação ao volume atômico uma espécie de rede magnética, cujas células são denominadas domínios magnéticos. Os domínios magnéticos se caracterizam pelo alinhamento cooperativo entre os momentos de polo magnético atômico em todo seu volume, que seria a magnetização de saturação. Também possuem tamanhos, formas e direções de suas respectivas magnetizações, tais que o campo magnético produzido pelo corpo seja nulo. Aqui, como exemplo, um alinhamento dos dipolos sem um campo magnético externo. Sobre o antiferromagnetismo, é um fenômeno de acoplamento do momento magnético entre átomos ou íons próximos e ocorre em materiais que não são ferromagnéticos. Em um desses grupos, esse acoplamento resulta em um alinhamento antiparalelo. O óxido de manganês é um material que exibe esse comportamento. Ele é um material cerâmico de natureza iônica, que possui íons Mn2+, quanto íons O2-, uma vez que existe o cancelamento total, quanto do momento de spin quanto do momento orbital. Entretanto, os íons Mn2+, possuem um momento resultante que é de origem predominantemente de spin. Esses íons Mn2+, estão arranjados na estrutura cristalina do modo qual os momentos de íons próximos são antiparalelos, como representados na figura, o alinhamento dos momentos magnéticos. Os momentos opostos se cancelam, como consequência, o sólido não apresenta momento magnético. Falando agora sobre o ferrimagnetismo, alguns cerâmicos também exibem magnetização permanente, denominada ferrimagnetismo. As características magnéticas macroscópicas dos ferromagnéticos e dos ferrimagnéticos são semelhantes. A distinção está na fonte de seus momentos magnéticos resultantes. Os princípios dos ferrimagnéticos são ilustrados pelas ferritas cúbicas. Elas apresentam uma estrutura cristalina e inversa à do espinélio. Como um exemplo de estrutura cristalina é a capa do Callister. As esferas vermelhas representam os íons de O2-, enquanto as esferas azul escuro e claro representam os íons F ferro 2+ e ferro 3+. A estrutura cristalina inversa à do espinélio
pode ser imaginada como tendo sido gerada pelo empilhamento de planos compactos de íons O2-. Assim, há dois tipos de posição que podem ser ocupadas pelos cátions de ferro. Para uma delas, o número de coordenação é 4, tetraédrica, como na figura à esquerda. Assim, cada íon ferro está envolvido por 4 átomos de oxigênio como vizinhos mais próximos. Para a outra posição, o número de coordenação é 6, octaédrica. Nessa estrutura, metade dos íons trivalentes ferro 3+, está localizado em posições octaédricas, enquanto a outra metade encontra-se em posições tetraédricas. O fator crítico é o arranjo dos momentos de spin dos íons ferro 3+, localizados nas posições octaédricas, estão alinhados paralelamente uns com os outros. Isso resulta no acoplamento antiparalelo de íons de ferro adjacentes. Dessa forma, todos os momentos de spin de todos os íons ferro 3+, se cancelam, não contribuindo para a magnetização do sólido. Todos os íons ferro 2+, apresentam seu momento alinhados na mesma direção. Esse momento é responsável pela magnetização resultante, como mostrado na tabela dos íons F3+, que se cancelam, e os ferro 2+, que resulta no momento. Ferritas cúbicas com outras composições podem ser produzidas pela adição de íons metálicos que substituem alguns íons de ferro na estrutura cristalina. Dessa forma, por um ajuste da composição, pode ser produzido compostos de ferrita com uma faixa de propriedades magnéticas. Esses compostos são chamados de ferritas mistas. Outros materiais além das ferritas cúbicas são as ferritas hexagonais e esgranadas. As ferritas hexagonais têm estrutura cristalínica semelhante à estrutura inversa do espinélio, com simetria hexagonal em vez de cúbica. As magnetizações de saturação para os materiais ferrimagnéticos não são tão elevadas quanto para os ferromagnéticos. Por outro lado, as ferritas, sendo materiais cerâmicos, são bons isolantes elétricos. Para algumas aplicações, como transformadores de alta frequência, é desejável uma baixa condutividade elétrica. E agora, o próximo, daqui para frente, o Otávio e o Daniel irão apresentar as próximas partes. Obrigado.